Olá, princesas! Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos estar esperando vocês chegando. O nosso tema de hoje é autoaceitação e autoestima. Nós vamos entender, né, as diferenças, nós vamos entender o que tem de igual, o que tem de diferente, por que isso nos atinge tanto, ok? Princesas, por que esse tema é tão importante? Quando nós estávamos na nossa conversa, no nosso discipulado com as mulheres da igreja, né, nessa pandemia, nós marcamos algumas lives no Zoom e também alguns encontros, né, virtuais para que a gente pudesse estar conversando sobre a realidade da mulher. E um dos temas que nós tratamos foi ansiedade, o outro tema foi depressão, né? Se você deseja que a gente trate esse tema aqui na nossa live, você pode deixar a sua sugestão para a próxima quinta-feira, às 18h30, aí você pode colocar o tema que você quer, tá bom? Se é ansiedade, se é depressão, algum outro tema que você quer estudar, que faz parte da vida da mulher. As coisas que nós falamos, essa dificuldade que a mulher tem de se aceitar. Como é difícil para a mulher se aceitar. Às vezes a gente se olha no espelho e a gente não gosta do corpo que a gente vê, a gente desejaria ter mais peito, mais bunda, menos barriga, menos celulite, por favor. E a gente fica não se aceitando, a gente não aceita o nosso corpo. Muitas vezes a gente não aceita o nosso jeito de ser. Nossa, mas a minha risada é muito alta, quando eu rio todo mundo fica olhando, aí eu não consigo ficar calada, eu tenho que falar, eu não aceito esse meu jeito de ser, aí eu sou muito depressiva, eu só olho as coisas negativas no mundo, eu não me aceito como eu sou. Então às vezes a gente não aceita nem a parte externa, nem a parte interna e muitas vezes nem a realidade de vida que a gente vive. Eu não sei você, mas na minha adolescência, né, e eu sei, estudando um pouquinho de psicologia, que na minha adolescência, como era difícil eu aceitar a família que eu tinha nascido. Eu falava, Deus, por que eu não nasci em outra família? Por que eu não nasci numa família assim perfeita? Que os pais eram ricos, a gente não passava necessidade. Numa família que todo mundo me protegia, não havia abuso. Não, numa família que todo mundo era feliz e de bem com a vida. Por que eu não nasci numa família assim? Então muitas vezes a gente não aceita também a nossa história de vida. E o pior, a gente às vezes não aceita a realidade que a gente está vivendo. Por isso que esse tema é tão importante. E eu quero começar fazendo algumas colocações do que são as definições de cada um deles, para depois a gente conversar sobre eles, ok? Mas assim, depois que eu der as definições, nós vamos bater um papo sobre isso e depois nós vamos tentar descobrir juntas como a gente pode se aceitar. E, queridas, eu coloquei aqui princesas, né? A gente tem que chamar de princesas. As princesas da pastora Jô, tá bom? Eu coloquei aqui algumas definições e eu vou ler pra você e depois eu vou explicar e a gente vai conversar, ok? Eu não quero fazer a live sozinha, eu quero fazer a live com você, tá bom? Então vamos lá. Autoconceito. O que é o autoconceito? Então a definição é parte da identidade subjetiva onde estão os meus conceitos, meus julgamentos, meus valores, minhas crenças, minhas ideias, minhas representações que eu tenho de mim mesmo, ok? Isso é construído na interação, na relação que eu tenho com as outras pessoas e com o meio que eu vivo, ok? Esse autoconhecimento, para muitos teóricos, né, em várias áreas da filosofia, da psicologia, né, fala-se que é construído na infância. Então, eu não sei se você sabia, mas 90% do que está me assistindo nesse momento foi construído de 0 a 6 anos de idade. Sim, muito dos altos conceitos que você tem sobre você mesma foi construído de 0 a 6 anos de idade. Por quê? A criança, ela não tem uma noção de quem ela é. A criança, ela não tem uma noção do mundo nem de nada. Mas ela tem os referenciais, aqueles que cuidam dela, nós chamamos de cuidadores. Ou pai, ou mãe, ou vô, ou vó, ou tio, ou tia. O referencial que ela tem como um super-herói, né? O super-homem, a Mulher Maravilha, aquele que supre as suas necessidades. E ela confia e acredita
Tanto que se você pegar duas crianças que a mãe chama Carmen, elas vão brigar porque é a mãe delas que chama Carmen. Então elas não conseguem entender essa diferenciação e elas pegam a verdade que a mãe passou para elas. Então esse autoconceito muitas vezes nós adquirimos, nós colocamos para dentro de nós essa representação que a gente tem da gente mesmo conforme a gente recebeu do outro. Vale lembrar para você que está amamentando ou que vai amamentar, é muito importante você parar e olhar para o olhar daquela criança. Porque com o seu olhar você diz para ela, eu te aceito, eu estou feliz que você nasceu, seja bem-vinda. Isso é o início da autoaceitação. E hoje em dia, infelizmente, muitas mães estão amamentando, né? Até com a mamadeira, olhando para a televisão, ou no peito, olhando para o celular, e não olham no olhar da criança. É importante a gente olhar no olhar do outro. Como é gostoso quando a gente conversa com a pessoa e ela olha no seu olhar e você se sente aceito, você se sente ouvido, ok? Isso é autoconceito. Dá um joinha aí se você entendeu, se você está entendendo o que é autoconceito, ok? Então, esse autoconceito, ele é construído. E aí, conforme eu tenho esse conceito de mim mesmo, vai ser a percepção que eu tenho de mim externamente. Isso chama-se autoimagem. O que é autoimagem? É uma descrição, é como eu descrevo subjetivamente o que a pessoa pensa de si mesmo, o que eu penso de mim mesmo. Então, eu olho e eu vou descrever o que eu vejo. Isso é autoimagem, então é uma parte externa, é como eu me vejo e me descrevo, ok? Autoestima, dá um joinha aí, você tá entendendo. Se você não tá entendendo, põe carinha de dúvida que a gente explica de novo, tá bom? Então, isso é autoimagem. O que é a autoestima? A autoestima é uma valorização subjetiva que a pessoa faz de si mesma. Então é algo interno. Então a autoestima é o valor que eu dou para mim mesma dentro de mim. É uma valorização. Então, por exemplo, no quesito capacidade. Às vezes eu posso me sentir incapaz ou me sentir super capaz. Então eu posso ter uma baixa autoestima ou eu posso ter uma alta autoestima, ok? Não tá errado não, é alta autoestima, tá? Auto, lembrando que é uma palavra que vem do grego, que está significando o próprio. Por isso que autoconceito é o próprio conceito, autoimagem é a própria imagem, é como eu me vejo, como eu me descrevo, e autoestima é o meu autovalor, é como eu me valorizo, ok? E aí depois a gente vai entrar no assunto por que muitas mulheres não se valorizam. Ok? Então, o autoconceito, ele vai gerar a construção desse autoimagem ou dessa autoestima. Só que essa autoimagem ou essa autoestima, ela pode estar totalmente focada, então é como se você tivesse de óculos, né, enxergando direitinho, ou ela pode estar deteriorada, ela pode estar desfocada, então eu posso ter uma imagem errada ou uma estima errada de mim mesmo, ok? Então, o autoconceito vai gerar autoimagem e autoestima. Existem alguns outros autores que dizem que a autoestima e a autoimagem que vai construir o autoconceito. Mas estudando, a maioria dos teóricos acreditam, até por causa dessa construção do eu na infância, que o autoconceito vem primeiro, ok? Agora, o que é a abençoada da autoaceitação. Ter autoconhecimento, saber quem você é, suas qualidades, suas competências, suas limitações, suas fraquezas. Acolher e aceitar com consciência o que é único e integral e humano. Então, a autoaceitação não é eu fingir que eu não tenho fraquezas. Eu fingi que eu não tenho erros, eu fingi que eu não falho. Não, a autoaceitação é eu reconhecer isso e mesmo assim eu me aceitar, ok? Até porque errar é humano, né? Só persistir no erro que é burrice, mas errar é humano. Então, já que nós somos humanos, nós também erramos, ok? Isso é autoaceitação. Quando eu não me aceito,
muitas vezes é porque eu não me conheço. Então, como é que eu vou aceitar algo que eu não conheço? E aí a gente percebe algumas pessoas que elas vivem num ativismo na vida e não param para se conhecer. Então, a importância da gente se conhecer. A não aceitação, muitas vezes, também é porque eu não aceito quem eu sou e eu vivo uma vida tentando me encaixar num padrão. Eu até estava conversando e a Letícia falou, mãe, muitas vezes acontece isso. Existem mulheres que acabam seguindo outras mulheres no Facebook, no Instagram, mulheres que são idealizadas e acabam ficando, se sentindo menos porque não são iguais àquelas mulheres. Se isso te faz mal, para de seguir. Siga mulheres que são parecidas a você, que também erram, que também falham e que também estão lutando, né, nessa vida, não desistiram, né? Estão em Hebreus 10, 39, nós não somos daqueles que desistem para a perdição, mas nós somos daqueles que persistem para a conservação da nossa alma, do nosso coração e do nosso eu. A não aceitação, ela também, quando você tenta viver esse modelo, esse ideal, ela pode gerar baixa autoestima, baixa autoconfiança e vitimização. Por quê? Porque daí eu vou começar a me comparar. E aí eu vou me sentir menos. E aí vai diminuir minha autoestima. E se eu sou menos que outras pessoas, então eu não vou conseguir o que elas conseguem. Aí vai diminuir minha autoconfiança. E aí eu vou me sentir uma vítima do mundo. Como eu falei, se eu tivesse nascido naquela família, se eu tivesse casado com meu ex-namorado, e aí eu começo naquela vitimização e isso não me faz crescer. Não aceitação pode te levar a um ativismo para que você não pare para se conhecer ou se estudar. E aí, dá um joinha se você entendeu pelo menos as definições, se você está entendendo. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse autoconceito, sobre essa autoestima, essa autoimagem, essa autoaceitação. Princesas, vamos lá. Então, para a gente entender melhor sobre isso, sobre a autoaceitação, o que eu queria que você entendesse, ficasse claro para você. O autoconceito, ele é construído na infância, na interação, na minha relação com o outro e com o meio. E gera uma autoimagem, que é como eu me vejo, como eu me descrevo, e também gera uma autoestima, que é como eu me valorizo. Então, esse autoconceito, ele vai sendo construído. Agora, vamos lá. Se eu sou uma criança e eu estou fazendo as coisas e uma pessoa, ou um pai ou uma mãe diz pra mim assim, você não faz nada direito. Aí, depois de dias na escola, a professora fala, você não faz nada direito. Qual é o autoconceito que eu coloquei dentro de mim? Que eu não faço nada direito. Aí você diz pra mim, mas pastora, se isso se constrói na infância, por que quando uma pessoa ou um marido, né, quando a gente queima o arroz, fala pra você, você não faz nada direito, e aí você fica mal, você chora? Então, é porque aquilo que ficou mal construído na gente lá atrás, a gente acaba colocando band-aids na nossa vida, e aí quando outras pessoas também falam aquilo, é como se elas cutucassem a ferida e a ferida sangrasse. Por isso que dói. E às vezes parece que dói mais na vida adulta do que na infância. Por quê? Porque a gente tem uma noção. Não faz nada direito. Mas espera aí. E a roupa que eu lavei? E os filhos que eu cuidei? E a igreja que eu trabalhei? E a sua família? Eu aturei sua mãe, seu pai no almoço? Como é que eu não faço nada direito? Então assim, cuidado com as palavras nada e com as palavras tudo. Porque elas são terríveis. Então, esse autoconceito a gente vai criando na gente. E dependendo daquilo que a gente passa na vida, alguns traumas, algumas dificuldades, a gente vai criando um autoconceito de nós mesmos, que é o que a gente merece. Então, tipo, todo mundo merece ser feliz, menos eu. E aí esse é o meu autoconceito. Então, se eu acho isso, por exemplo, se é o que eu mereço, se eu sou menos ou se eu sou incapaz, o que acontece se eu me sinto incapaz? Eu vou me sentir incapaz sempre. Então, quando eu tiver que fazer uma prova na escola, eu vou me sentir incapaz.
Quando eu tiver que abrir o culto na igreja, eu vou me sentir capaz. Quando eu tiver que fazer uma oração na frente do ministério de mulheres, eu vou me sentir incapaz. Quando eu tiver que fazer uma faculdade, não, para todo mundo, menos para mim, eu sou incapaz. Por quê? Eu estou com esse autoconceito sobre mim. Então, quando eu sempre me olhar, eu vou me descrever como uma pessoa incapaz. E aí eu vou me sentir vítima. A pastora Jo consegue, porque a pastora Jo é a pastora Jo, né? Então, mas eu me sinto menos, eu sou incapaz. E aí a minha autoestima, o valor que eu vou dar pra mim, eu sempre vou me sentir menos. E aí entra a comparação, porque aí a gente começa a pegar esse autoconceito que a gente tem da gente e a gente começa a se comparar com as outras pessoas. Tanto naquilo que a gente vê na autoimagem, então ela é mais magra, ela é mais bonita, ela é mais atraente, ela é mais imponente para andar, ou na autoestima. Não, ela é mais inteligente, ela é mais capaz, o meu valor é menos. Então eu vou sempre diminuindo o meu valor. Aí eu me sinto frustrada e eu começo a tentar ser uma outra pessoa. Então eu pego uma pessoa de idealização normalmente, eu vou pegar uma mulher na minha vida espiritual, pego uma idealização de uma mulher. No meu autoconceito, porque existem 4, é o autoconceito espiritual, autoconceito físico, autoconceito emocional e autoconceito profissional. Então aí eu vou pegar, idealizei essa mulher. No físico, eu vou pegar quem? A Gisele Bündchen. Eu vou pegar quem? A Angelina Jolie. Né? Eu vou pegar idealização Angelina Jolie ou Gisele Bündchen. Na minha idealização do meu autoconceito físico, porque eu não aceito o meu. Aí na parte emocional, ai, a pastora Jo é tão zen pra falar. Ai, eu queria ser como ela quando eu crescer. Então tá, vou pôr a pastora Jo. Aí na parte profissional, aí eu vou pegar uma diretora de uma empresa tal. E aí eu fico todos os meus dias da minha vida tentando encaixar esse autoconceito e ser essas pessoas. Colocar a idealização dessas mulheres. Quando eu vou ser feliz? Nunca. Por quê? Porque eu estou tentando viver a vida de outra pessoa. Princesa, a palavra de Deus diz que Deus nos fez antes da fundação do mundo e Ele já nos conhece. Então Ele deu isso aqui para você e só para você. Essa digital que você tem, milhões e milhões de pessoas que nascem e morrem nunca têm ou terão igual a você. Por que isso? Porque Deus quer que você seja única. Deus quer que você deixe o seu legado. Deus quer que você deixe a sua marca na vida dos seus filhos. Deus quer que você impacte pessoas. Mesmo com seus defeitos. Mesmo com seus erros. Você sabia que para você nascer, um espermatozoide teve que vencer uma batalha contra 300 milhões de espermatozoides? E a distância que ele percorreu desde a hora que ele entra na mulher até chegar no óvulo é uma distância como se você corresse do Rio de Janeiro para São Paulo. E aí só esse espermatozoide entra. No meu caso, graças a Deus, entrou 2, eu e minha irmã gêmea, né? Mas assim, só esse espermatozoide entra para que se fecunde e você nasça. Porque Deus quer que você seja única. Deus não quer que você seja ninguém. Diferente do que você é, diferente do que Ele fez. Aí você fala, mas pastora, como eu posso me aceitar se eu tenho falhas? Aí Deus vem e fala para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que esse versículo mostra? Que Deus sabe que a gente tem fraquezas. Que Deus nos fez assim. E que Deus não espera que a gente seja perfeito. Mas Ele quer que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Então Deus não espera que você seja perfeito. Agora, uma pergunta muito forte. Respira aí. Por que você se aceita só se for perfeita? Vou repetir porque eu já perguntei pra mim e doeu.
Por que você se aceita só se for perfeita? Então, já que você não é perfeita, você não se aceita? Não existe um versículo na Bíblia que exige que você seja perfeita em tudo. Porque Deus sabe que você é humana. Ele te fez humana. Princesa, por que muitas vezes nós nos sentimos incapazes? Porque justamente a gente não aceita as nossas falhas. Muitas vezes a gente espera que a gente seja perfeito em tudo. Eu tenho um testemunho para dar para vocês, eu já falei para algumas das princesas que me conhecem. Eu sempre me senti incapaz. Aqui tem uma irmã que colocou sim, principalmente incapaz no campo profissional. Vamos conversar sobre isso. Então assim, eu me senti incapaz porque eu tinha um autoconceito sobre mim de que todo mundo conseguiria menos eu. Onde eu construí isso? Na minha infância. Né? A minha irmã gêmea está aí de testemunha que não me deixa mentir. Né? Por quê? O meu irmão, ele não estudava e só tirava 10. A minha irmã gêmea, ela estudava 1 ou 2 horinhas e tirava 10. Eu estudava 4, 5 horas, ficava trancada no quarto, estudando, suando e tirava 7. Então, qual o autoconceito que eu construí? Eles conseguem, eu não consigo. Eles são melhores do que eu nunca vou conseguir. E eu sempre guardei isso no meu coração. De que quando fosse crescer, eles seriam alguma coisa e eu não. Em muitas situações eu me senti incapaz. E como é difícil a gente vencer essa batalha. É um desgaste emocional muito grande. Por exemplo, quando você se sente incapaz para orar e te chamam para orar, então você tem que puxar um desgaste emocional grande para você vencer isso e você não desistir de orar e falar, desculpa, eu não consigo. Como é difícil, é desgastante. E muitas vezes foi desgastante para mim. Por quê? Porque eu me sentia incapaz. E eu estava tentando ser perfeita. E eu estava tentando parecer ser perfeita para as pessoas. E como cansa você tentar ser alguém que você não é. Só que daí não adiantou nada. Você nem teve autoestima, nem autoimagem e nem autoaceitação. Você simplesmente está tentando ser alguém que você não é. Quando você tenta ser alguém que você não é, o seu eu, ele vai apagando, 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 deixando de existir. E aí, muitas mulheres, muitas pessoas entram em depressão, porque o eu parou de existir. Quando muitas vezes você se sente incapaz, e aí você quer dirigir, e o marido fala, não, você é muito burra, você não vai conseguir. Quer dizer, eu já me sinto incapaz, ele ainda acha que eu sou burra, aí que eu não vou conseguir mesmo. E eu nunca vou conseguir tirar uma carta de motorista. Por quê? Porque eu me sinto incapaz. Mas hoje, até o final da nossa live, nós vamos aprender como a gente se autoaceitar. Como a gente aprender a lidar. Porque a autoaceitação não é eu aceitar os meus defeitos e não melhorar. Um dia eu estava conversando com uma mulher e eu perguntei para ela assim, por que você é perfeita? Porque as pessoas só aceitam perfeito. E eu só me aceito se eu for perfeita. Então eu preciso ser perfeccionista. A pessoa falou. Aí eu falei assim, mas você está conseguindo ser perfeccionista? Perfeita? Eu fico frustrada todos os dias, porque eu termino o dia vendo que eu não fui perfeita. Eu falei, por que você não relaxa e tenta ser quem você é? Ela, não, se eu relaxar, eu nunca vou melhorar. Abre bem os seus olhos e os seus ouvidos. Às vezes a gente acha que a autoaceitação vai fazer com que a gente entre no comodismo e não melhore como pessoa. Está totalmente errado. Quando eu autoaceito, inclusive os meus erros, é o primeiro passo para eu crescer, é o primeiro passo para eu me aperfeiçoar. Porque como que eu vou melhorar algo que eu não quero ver? Como eu vou melhorar algo que eu não reconheço que é uma fragilidade, é uma fraqueza? Ou o meu limite? Cada um tem o seu limite. Então presta muita atenção. A autoaceitação não significa um comodismo de mediocridade. Vou repetir.
A autoaceitação não significa um comodismo de mediocridade. Não. A autoaceitação é o primeiro passo para o autoaperfeiçoamento, para o autocrescimento. É o primeiro passo da maturidade. Então, quando você não se aceita, finge que não vê os seus erros, esconde de todo mundo os seus erros, não se perdoa pelos seus erros, você nunca vai gastar energia para tentar melhorar, para reconhecer. Entende? Quando eu cheguei na faculdade, eu aprendi isso. E aí eu comecei a pensar, será que realmente eu sou incapaz? Só que quando eu estudei, eu percebi que as pessoas têm inteligências diferentes. Existe uma inteligência que chama inteligência emocional. Então, quando você gosta muito de uma coisa, você tem prazer em estudar aquilo. E aí eu percebi que a minha memória era diferente dos meus irmãos. O meu irmão, se ouvisse só uma vez, ele já guardava aquilo que ele aprendeu, tirava 10 na prova. A minha irmã, se ela ouvisse o professor e lesse uma vez, ela já tirava 10 na prova. Mas eu não. Eu precisava ouvir o professor, eu precisava ler a matéria e eu precisava escrever a matéria. Por quê? Aí eu gravava 3 vezes a matéria e foi assim que eu consegui fazer faculdade. Com 3 filhos pequenos. Muitas vezes estudando para a prova na escadaria da faculdade, porque na minha casa era tanto barulho de criança. Mãe, que eu não conseguia estudar nada. Então eu acordava mais cedo, 5 e pouco da manhã, eu estava lá na escadaria estudando. Por quê? Porque eu precisava fazer a prova. Então, princesa, autoaceitação não é mediocridade. Autoaceitação é o passo do crescimento, do amadurecimento, do aperfeiçoamento pessoal. Vamos lá? Tem mais perguntas? Eu sempre escuto isso. Bruna, você sempre quer ser perfeita. Glória a Deus por escutar essa palavra hoje. Bruna, quando a gente quer ser perfeito, normalmente é porque a gente precisa ser aceito. A maioria das pessoas que já se aceitam como são, com os seus defeitos, com os seus limites, com as suas qualidades, elas não precisam ser perfeitas. Porque elas não precisam do olhar de aceitação do outro. E a gente vive num mundo tão cruel que coloca que as pessoas idealizadas são as pessoas perfeitas. Se você for prestar atenção, as pessoas idealizadas hoje são as ricas. São as que têm mais dinheiro, são as que têm mais curtidas, são as que têm mais seguidores. Então elas são perfeitas. Então tudo que elas falam é engraçado, todo mundo gosta delas. Então a necessidade do perfeccionismo, e é uma escravidão. Escuta o que eu estou te falando. O perfeccionismo é uma escravidão. Você fica tão escrava. Uma vez eu conheci uma moça e a casa dela era impecável. Eu tinha inveja branca, não, brincadeira, inveja não pode, não vem de Jesus, tá bom? Mas assim, eu olhava a casa dela, era tudo perfeito, cor combinando com cor, o quadro, os vasos, as plantas, o tapete, tudo impecável. Mas quando eu fui conversar com ela, a vida interna dela estava um lixo. Então, às vezes, a gente precisa parecer uma perfeição, porque aqui dentro está uma lixeira e a gente não quer que ninguém veja esses lixos, esses defeitos. Então, a gente mostra uma aparência. Isso é tão terrível que hoje em dia as pessoas falam para você os seus defeitos. Não, tá linda. Nossa, emagreceu. Nossa, essa roupa ficou linda. A vendedora, então, quando quer te vender uma roupa, você tá emagreceu com essa roupa. Você compra 2, você não compra uma. Né? Então, assim, você tá perfeita. Mas isso é só para esconder algo que você sabe que não tá perfeito lá dentro. Então, Deus nunca exigiu isso, porque Ele nos fez humanos. Não deuses nem anjos. Vamos lá? Próxima pergunta. Meu marido só me põe para baixo, o que eu faço? Então, vamos lá. Princesa, o que acontece muitas vezes? Muitas pessoas, por se sentirem para baixo, por terem baixa autoestima, baixa autoimagem, quando elas estão perto de alguém, elas precisam sempre falar mal desse alguém
para diminuir esse alguém, para se sentir alguém, entendeu? Então assim, elas estão do lado, no mesmo patamar, por exemplo, marido e mulher. Então, para o marido se sentir alguém, ele precisa sempre diminuir a esposa, entende? Até no nosso livro, nos vínculos, você pode estudar, se você quiser depois estudar, chama-se vínculo sanguessuga. É quando o parasita que suga a sua vida emocional, ele gruda no hospedeiro, ele suga toda a energia emocional desse hospedeiro e ele mostra para esse hospedeiro, olha, você não vive sem mim, olha, você não presta e você não faz nada direito. Então é como se você precisasse, esse parasita fosse maravilhoso e você não vivesse sem ele. Muitas vezes, quando uma pessoa precisa te diminuir, é porque ela se sente menos que você. Aí você vai fazer o mesmo? Você vai descontar? Não. Primeiro porque você tem Jesus. E segundo, porque você está aprendendo nessa live a saber quem você é. Existe um autor chamado Pichon Rivière, é um grande psicólogo, e ele escreveu sobre os vínculos. E nós escrevemos nesse capítulo, falamos dele, da autoria dele, de alguns vínculos que ele criou, e nós colocamos o vínculo sanguessuga, que é esse do parasita com o hospedeiro, ok? Mas para você entender, é isso, tá? Então assim, muitas vezes as pessoas, elas precisam diminuir a outra porque elas se sentem menos. Então, se uma pessoa, se o marido fala, você não faz nada direito, glória a Deus, Deus me fez assim, humana. Mas tem tantas coisas boas que eu faço e ele gosta. Pronto. Ou, você não fez, já queimou o arroz de novo? É, mas a carne tá uma delícia. Então assim, você vai falar coisas positivas. E você vai falar, você pode até falar coisas positivas dele. Você não faz nada direito, ele vai falar pra você, você fala pra ele assim, que bom que você é um referencial de homem de Deus pra mim. Não pode mentir, irmã. Tem que falar as verdades, tá bom? Então assim, você vai falar... Se ele só tem defeitos para mostrar, se ele só vai fazer críticas, você pode fazer elogios. Você vai mostrar que você é diferente. Sabe por quê? Porque você entendeu hoje que Deus te criou. E a palavra de Deus diz que a boa obra que ele começou, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Então você está em construção. Ou você pode virar para ele e dizer assim, desculpa, eu estou em construção, eu ainda estou melhorando. Que bom que você já chegou nesse patamar, que você está tão bom, mas eu ainda estou melhorando, eu vou chegar lá. Próxima pergunta. O que pega pra mim é meu corpo. Desde pequena tenho dificuldade de me sentir bem como sou. E depois os bebês é mais difícil de entender. Tem algo exercício para me ajudar a me amar com essa pandemia que tive que parar meu trabalho, aí sobreviveu tudo. Incessantes trabalhos de casa, tentar trabalhar em casa e não conseguir, a atenção dos filhos, mais marido e ainda encaixar tempo para mim. No fim do dia fico arrasada porque sempre não cumpro tudo, me cobro demais. Tem exercício para se aceitar? Tenho, eu vou te dar um exercício para se aceitar. Mas deixa eu te dar um testemunho, né? Eu sempre também cobrei e exigi muito de mim. E eu queria a casa perfeita, as roupas passadas, os filhos com os dentes brilhando e toda a sopinha deles perfeita, o suquinho de laranja por causa da vitamina C. Eu não podia esquecer de nada, tudo tinha que estar perfeito. E eu ainda era esposa de pastor e começando a Projeto de Deus. A moral da história, eu fui parar no hospital porque eu não consegui ser perfeita. Então assim, para você não parar no hospital, vamos começar com alguns pontos. Primeiro ponto que você pode trabalhar é faça menos. Aí você fala assim, como assim? Eu aprendi que as pessoas são mais importantes que as coisas. Às vezes, a gente arruma a casa para os outros. A gente arruma a aparência dos filhos para os outros. E às vezes a gente se preocupa tanto com a aparência dos filhos que não tem tempo de cuidar do interior dos filhos. Então assim, a gente precisa ter tempo de brincar, tempo de estar junto. Relaxa mais com a casa passa, né? Se você morrer, eles vão arrumar outra mãe e o marido vai arrumar outra esposa. Então, a casa passa, irmão, você não. Então, você vai ficar, você vai se cuidar e você vai ter tempo para você. Agora, o ideal é a gente tentar organizar o nosso tempo. Eu sei que é muito difícil. Quando eu tinha os 3, em 3 anos e 3 meses eu tive 3 filhos, faz ideia dessa loucura, sem mãe, sem sogra e sem empregada para ajudar.
ainda começando uma igreja, então assim, é difícil a gente organizar o nosso tempo, mas eu comecei a fazer menos. Outra coisa, às vezes a gente faz uma lista logo de manhã de tudo que a gente tem para fazer. Aí no final do dia você vê que você fez metade da lista. Ai, que frustração. Aí no outro dia, frustração de novo. No outro dia, frustração de novo. Então diminui a lista, irmã. Rasga a lista no meio. Sabe? Diminui as coisas. Se cobra menos. Não tente ser uma mãe perfeita. Tente ser uma mãe. Isso é o suficiente. Quanto tempo que demora para ver essa melhora? Da gente? É a pergunta dela? Ela complementou a pergunta. Então, eu consegui ver essa melhora depois que meus filhos tinham crescido um pouco mais. Depois de uns 6 meses, eu comecei a ver que eu estava mais aliviada, que eu estava me sentindo menos sobrecarregada. Porque na minha cabeça, a minha casa tinha que estar perfeita, porque se alguém da igreja chegasse, se alguma visita chegasse, se a sogra chegasse, aí, meu Deus, tinha que estar tudo impecável, né? Eu passava as fraldas de pano. As 2 filhas no seminário era fralda de pano. Olha que loucura! Entendeu? Então assim, pra que isso, né? Então a gente precisa, hoje, eu aprendi algumas coisas. Por exemplo, dicas de casa. Escreve aí que essa é quentinha. Eu não passo quase roupa. Tem irmã que tá passando até calcinha, a irmã se liberta do ferro. Teu marido não quer uma mão quente e toda seca e velha de tanto calor do ferro, não. Ele quer sua mão para dar carinho nele quando ele chega, entendeu? Eu ficava tão cansada, limpando, faxinando, que quando o marido queria um abraço, eu fazia assim, de novo, abraço. Então assim, eu tava inteira pra casa e tava meia boca pro marido e pros filhos. Então assim, eu parei. O que eu faço? Eu estico bem a roupa. É camiseta? Eu ponho na cintura, estico do lado, estico em cima e embaixo. Aí terminou, tirou do varal, eu não dobro. Eu não jogo num canto. Eu não faço um monte para passar depois. Não bem. Eu dobro e vai direto para a gaveta. Ou vai direto pro cabide. Ah, e a camisa do pastor? Na hora de sair a gente passa. Então assim, eu tive que aprender algumas coisas práticas para eu sobreviver. Eu tive que aprender a congelar feijão, tive que aprender a congelar sopinha. Ai, mas a pediatra diz que perde os nutrientes. Meu, eu não tenho como fazer sopinha todo dia. Então, eu congelava sopinha. Eu congelava tudo. Por quê? Porque não dava conta. É impossível. É não humano quem faz isso, só se for um super-herói. Entendeu? Vamos lá. Ouvir muitas palavras de maldição, palavras que não seria nada, que era incapaz, mas fui para um caminho totalmente diferente do que projetaram para mim. Me formei na faculdade, graças a Deus não deixei palavras me jogar para baixo. Com certeza, que bom, isso é um testemunho, Andressa. Mas assim, parece que em algumas palavras a gente consegue vencer. Mas existem algumas áreas da nossa vida que a gente não consegue vencer. Então, por exemplo, a Andressa venceu nessa parte do cognitivo. Ela conseguiu estudar, ela conseguiu vencer. Mas se alguém, por exemplo, falou do corpo dela de gordinha, talvez ela não consiga vencer com ser gordinha. Desculpa, Andressa, nem sei que Andressa que é se você é gordinha. Tô só dando um exemplo, tá bom? Em nome de Jesus, autoaceitação, sem automagoação, por favor. Tá bom? Vamos lá? Mais pergunta, Lelê? Vamos lá. Andréia, o que mais me mata é tentar ser perfeita em tudo. Irmã, que peso tu carrega nas costas, hein? Não para que os outros vejam, mas comigo mesma. É um desgaste muito forte. Princesa, às vezes você não está buscando a aceitação dos outros. Às vezes você está buscando a aceitação própria. Às vezes você não se aceita. Às vezes você não se aceita por ter nascido. Às vezes você não se aceita por ser quem você é. Então você busca uma perfeição para se autoaceitar. Mas, princesa, autoaceitação não é aceitar a sua perfeição. Não. Autoaceitação é aceitar suas qualidades e seus defeitos. Suas fortalezas, suas fraquezas. Aquilo que você é fera e as suas limitações. Você não precisa ser perfeita. E nem para as pessoas te amarem. Você não precisa ser perfeita. Isso é uma exigência tola, isso é uma exigência cega, isso é uma exigência que te carrega, é um peso. Vamos lá. Cristina Santos, uma das minhas incapacidades é orar na frente de outras pessoas. Então, Cristina, isso está ligado muito a como a gente se compara, né?
Quando a gente tem dificuldade das coisas na frente dos outros, por exemplo, falar em público, por exemplo, orar em público, isso está muito ligado ao que a gente está preocupado da avaliação do outro, do que o outro vai pensar, se o outro vai me rejeitar ou não. Então, presta atenção. Oração é falar com Deus. Se orar é falar com Deus, então o Deus que te criou só quer te ouvir. Enfrenta o seu medo e não precise ser aceita, porque a tua oração é para Deus. Ele não olha as palavras, ele olha o coração. Próximo, vamos lá? A Cristina continua aqui. Me aceitar fisicamente, sempre ouço essa frase: você não vai conseguir, minha autoestima é péssima. Então, vamos lá. Às vezes a gente coloca um padrão inatingível. Por exemplo, continuar gostosa depois de um monte de filho e de várias cesáreas. Então assim, continuar gostosa e perfeita, porque gostosa você pode ser, mesmo que você não seja perfeita. Mas assim, em relação a isso, o nosso físico, muitas vezes a gente não se aceita. Por quê? Porque a gente coloca estereótipos do mundo. Irmã, não tem como. Não tem como a gente não ter marquinha de cesárea. Não tem como a gente ter aquela barriguinha por cima. A não ser que Deus te abençoe, Deus me abençoe e a gente faça uma cirurgia plástica. Mas a gente precisa se aceitar. Princesa, essa marca mostra que existem na face da terra pessoas e cidadãos maravilhosos que são os nossos filhos. Então, quando você olhar para a marquinha, lembra, representa a Letícia essa. Essa é a Larissa, essa é a Luiz Daniel. Então, a gente tem que lembrar disso, porque a gente é inatingível. Eu passei por isso. Fiz terapia para lembrar que eu era uma pessoa, oh glória a Deus, e não só mãe e esposa. Sinto ainda hoje tristeza por não estar trabalhando na minha área. O curso Conhecendo a Mim Mesmo, do Bispo e da Pastora Jo, é excelente, ajuda muito. Isso, gente, eu esqueci de falar. Esse curso, meninas, é maravilhoso. Ó, eu não estou aqui para fazer propaganda, tanto que eu nem lembrei. Foi uma pessoa que fez o curso e falou o quanto foi importante. Nós criamos um curso, eu e o Bispo, chamado Autoconhecimento ou Conhecendo a Mim Mesmo. E nós vamos tratar sobre várias áreas do autoconhecimento. E nós vamos tratar sobre a nossa memória, como você reeditar a sua memória. Nós vamos tratar sobre como você se vê. Nós vamos tratar também os pilares da construção do eu. Então é muito legal. Esse curso ele é totalmente online. Ele está muito em conta, eu acho que está R$147 mais ou menos. Dá para você pagar em 5 ou 12 vezes no cartão de crédito. E assim, você pode assistir quando você quiser. E para não ficar cansativo, ou que a pessoa está com pouco tempo para assistir, nós dividimos eles em 5 módulos. E cada módulo tem umas 3 a 5 aulas de 10 minutinhos. Então você pode assistir 10 minutinhos e depois você volta num outro período e assiste os 10 minutinhos. E vai ajudar você a se conhecer e a se construir de uma maneira muito mais positiva, conhecendo a mim mesmo, ok? Eu queria dar um beijo. Tem mais pergunta, Lelê? Só mais essas 4. Meu filho fala que tudo que eu faço pra ele é de má vontade. Eu fico péssima, não consigo lidar com isso. Então, Lourdes, isso você pode perguntar para alguma outra pessoa se isso é verdade. Existe uma coisa chamada feedback. Feedback é a gente perguntar para as pessoas que a gente confia se realmente é aquilo. Porque existem pessoas ou filhos que querem manipular a gente para que a gente faça o que eles querem. Existem filhos também que já estão com 20, 30 anos e querem que a gente lave a cueca e a calcinha dela. Então aí lógico que você vai lavar a cueca e a calcinha de má vontade, porque você já lavou por 20, 30 anos. Então não é nem você que tem que lavar. Então talvez você tenha que fazer algumas observações sobre isso. Pergunta para o teu marido, ou pergunta para uma irmã sua, pergunta para alguém que está próximo, se realmente você faz com má vontade ou seu filho está exigindo demais. E aí, vale uma coisa muito séria, abre os seus ouvidos, minha irmã. Às vezes você está fazendo além do que deveria para o seu filho. E às vezes quando a gente faz além é porque a gente sente culpa. Mas isso pode ser um tema da nossa próxima conversa, a culpa. Ana Carolina, eu sempre acho que nada do que eu faço é o suficiente. Então, é o suficiente para você ou é o suficiente para os outros? Normalmente essa autossuficiência de que tem que chegar à plenitude também é uma exigência, também é um perfeccionismo, é um tipo de perfeccionismo.
e muitas vezes a gente exige isso da gente porque a gente tem que fazer perfeito, a gente tem que fazer o suficiente, e sempre que a gente faz, a gente está no saldo devedor. Isso está muito ligado ao baixo valor que você dá para você mesma, de que as coisas que você faz não têm valor, então não são nunca o suficiente. Então talvez você tenha que rever essa autoestima que você tem sobre você mesma. E talvez uma coisa legal é perguntar um feedback, assim, isso é legal o feedback, mas o feedback é legal numa sociedade que é sincera. Então, assim, não pergunte pra qualquer pessoa, não, tá maravilhoso, você fez, ficou ótimo. Depois a pessoa sai falando mal, ficou ótimo. Não, não. Você pergunta pra alguém que realmente fala, foi bom? Tava bom? Não é perfeito. Tava péssimo, tava bom, tava perfeito? Tava bom, tá bom. Se você quer melhorar, aí tudo bem, você pode até progredir, mas você pode estar satisfeita com aquilo que você fez, ok? O que mais me incomoda é me achar incompleta, que acho que já é muito tarde para fazer algo e não saber o que fazer para mudar. Cibele, existem alguns exercícios que a gente fala sobre você entender o porquê você está aqui e qual é a sua missão no mundo. Quando você entende qual é a sua missão no mundo, você entende para que você existe, aquilo que te faz feliz. Então você pode mudar, mas aí mudar consciente para alguma coisa que você vai se sentir completa, ok? Mas pode ser também uma cobrança pessoal muito alta. Então pode ser realmente que você não tenha autoaceitação, que você tenha um autoconceito de você mesma, que você não está fazendo o suficiente, que você tem que mudar, que você tem que melhorar, que você nunca está bem do jeito que está. Entendeu? A gente precisa aprender a estar feliz em qualquer situação. E isso é o mais importante. Mas eu queria falar aqui com vocês, eu deixei aqui um exercício muito legal, papel e caneta na mão, ok? Eu vou fazer para vocês terem uma ideia, ok? Eu queria que você pegasse uma folha, tá bom? Eu ia pegar uma sulfite, mas estou pegando essa daqui, eu queria que você pegasse uma folha, eu queria que você dividisse ela em 3 partes, ok? Então vamos lá. Divide ela em 3 partes. Ok? Brinca de leque, que nem você brincava quando era criança. E divide a folha em 3 partes. Ok? Assim, ó, tá vendo? Tá dividido em 3. A primeira coisa que eu queria que você fizesse e entendesse é: você precisa fazer a faculdade do eu. Para que eu possa ser médica, eu tenho que fazer de 6 a 10 anos de medicina. Para que eu possa ser advogada, eu tenho que fazer 5 anos e continuar estudando. Para fazer psicologia, eu também tenho que fazer 5 anos e continuar estudando. Teologia, 5 anos. Pedagogia, 4 anos. Mestrado, mais 3 anos. Então, assim, tudo para eu ter um conhecimento e ter propriedade daquilo, conhecer bem aquilo, eu tenho que estudar. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é a faculdade do eu. Mas como que você vai fazer a faculdade do eu? É não ter medo de se estudar. Não ter medo se não passar na prova, não ter medo de repetir de ano, mas é ter coragem de estudar. Então eu quero que você faça, na primeira parte, uma lista. Lista de quem você é. Quem sou eu? Autoconceito. Ok? Sobretudo, você vai escrever nessa parte quem sou eu. Deixa eu pôr mais pertinho. Um autoconceito, ok? Então você vai colocar tudo quem é você. Quem sou eu? Qual autoconceito? Por exemplo, eu sou incapaz. Eu não consigo orar. Eu sou incapaz. Eu não consigo pregar. Eu sou incapaz. Eu não consigo dirigir. Eu sou incapaz. Então assim, eu tô gorda. Qualquer coisa que você sinta sobre você mesmo. Ou autoimagem, como você se descreve, ou autoestima com o valor que você dá. Mas são os altos conceitos que você tem de você mesmo, ok? Então vamos lá. A segunda coisa, nós vamos agora confrontar esse autoconceito com a realidade de hoje. Nós vamos confrontar. Então, confrontar com a realidade. Ok? Então, na do meio, você vai confrontar com a realidade. Então, vamos lá. Eu me sentia incapaz de estudar. No esquerdo. No meio. Qual é a realidade?
estou no mestrado. Essa é a realidade. Então, quem sabe estudar, faz mestrado. Quem não sabe estudar, não faz mestrado. Ou, eu sou incapaz, eu não sei estudar. Mas eu fiz até o 3º ano do ensino médio. Eu fiz até a 8ª série. Então eu estudei. Então eu não sou burra. Então eu sou capaz. Essa é a realidade. E eu quero que você escreva aí o versículo João 8:32. Esse versículo é maravilhoso. Ele diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu olhei, eu fiz essa lista, eu falei, meu Deus, por que eu me sinto incapaz? Eu já fiz 3 faculdades, 2 pós, 1 mestrado. Por que eu me sinto incapaz? Então eu me confrontei com a realidade. Aí vamos lá. Vai acontecer, e aí quando for positivo, tudo bem. Aí na terceira, eu quero que você coloque um autoaperfeiçoamento. Por quê? Quando você colocar um autoconceito positivo, alguma coisa, e você vê que está positivo, na realidade, tudo bem. Mas quando você vê que é negativo, eu quero que do lado esquerdo, do lado direito aqui, você vai escrever algo que você possa aperfeiçoar. Então, é autoaperfeiçoamento. O que eu posso melhorar naquilo que eu tenho de limites, que eu estou aceitando que eu tenho. Então, uma autoaceitação em que eu posso melhorar. Então, é um autoaperfeiçoamento. Então, você vai colocar metas para melhorar, para que você mesma possa fazer a cada dia, uma tarefa diária, ok? E eu quero que você escreva nessa parte Filipenses 1 e o versículo 6. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. E você vai colocar uma tarefa, uma coisa que você possa melhorar. Então, por exemplo, eu não estou feliz com o meu corpo, então eu vou colocar como prioridade 30 minutos eu vou fazer pilates em casa. Né? A Letícia até colocou pra gente, existe um aplicativo gratuito da Nike para você poder fazer exercícios em casa. E tem para várias pessoas. Tem desde profissionais, de jogador de futebol, até para pessoas sedentárias, pessoas de idade. Tá lá de graça para você fazer 15 a 30 minutos por dia. Então você vai conseguir se exercitar. E você vai se aperfeiçoar. Então significa que você aceitou que você está gordinha, ou que você aceitou que você está sedentária, você tem uma autoaceitação para melhorar. Não uma autoaceitação para se sentir menos, entendeu? E aí você vai escrever isso. E uma coisa muito importante que eu quero que você descubra nesse exercício, é o que está lá em 1 Coríntios 13:11, eu quero terminar com esse versículo que diz assim: quando eu era menina, falava como menina, pensava como menina, sentia como menina. Quando eu cheguei a ser mulher, desisti das coisas próprias de menina. Princesas, quando eu era menina, me sentia incapaz. E às vezes, essa incapacidade, essa sensação, essa não aceitação, ela quer vir à tona, até mesmo para gravar agora uma live para vocês. Mas eu preciso entender que isso faz parte da minha infância. Que hoje eu sou mulher. Que hoje eu sou uma nova criatura. E que Cristo, Deus, que começou a boa obra em mim, vai completá-la até o dia de Cristo. Ok? Eu queria que você usasse esse exercício, que você fizesse em várias áreas da sua vida e que você colocasse uma meta por semana. Não para você ser melhor que ninguém, mas para você ser melhor que você mesma a cada dia. Aceitando suas fraquezas, suas fortalezas, aceitando suas qualidades e seus defeitos e se autoaperfeiçoando, porque a autoaceitação é o primeiro passo do autoaperfeiçoamento. Então estejam conosco próxima quinta-feira às 18h30. Beijo!